Olá! Bem-vindos a Roma, uma das cidades mais belas do mundo. O meu nome é Ellie e neste vídeo, juntos vamos explorar os 10 lugares mais deslumbrantes desta cidade histórica e fascinante. Da majestosa Fontana di Trevi ao magnífico Coliseu, você terá a oportunidade de experimentar a beleza e a grandiosidade desta cidade através de imagens impressionantes e informações interessantes. Então, prepare-se para ser transportado em uma jornada inesquecível pela antiga capital do Império Romano e descubra por que Roma é considerada uma das cidades mais bonitas do mundo. Mas antes, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para nos ajudar a trazer mais conteúdos de lugares magníficos pelo mundo. Vamos lá! Número 10. A Villa Borghese é um parque público em Roma, que foi construído no século XVII como uma residência de luxo pelo cardeal Scipione Borghese. Depois de sua morte, a vila e seus jardins foram deixados para a família Borghese, que acumulou uma das mais importantes coleções de arte do mundo. No século XIX, o governo italiano adquiriu a vila e seus jardins e transformou-os em um parque público, que hoje é um dos pontos turísticos mais populares de Roma, com belos jardins, museus, galerias de arte e um zoológico. Número 9. A Piazza Navona em Roma foi originalmente construída no século I como um estádio. No século XV, a praça foi transformada em um mercado e, posteriormente, reformada pelo Papa Inocêncio X no século XVII, tornando-se uma das praças mais famosas da cidade. Hoje, a praça é famosa por suas belas fontes barrocas, incluindo a Fontana dei Quattro Fiumi de Bernini. É um destino turístico popular com muitos cafés, restaurantes e artistas de rua. Número 8. O Castel Sant'Angelo é um monumento histórico em Roma, situado às margens do rio Tibre. Foi originalmente construído como um mausoléu para o imperador Adriano no século II, mas ao longo dos séculos foi utilizado como fortaleza, residência papal e prisão. No século XIV, o castelo foi incorporado às muralhas da cidade e em 1277, uma passarela coberta foi construída, conectando o castelo à cidade do Vaticano, permitindo que o Papa escapasse para o castelo em caso de perigo. Durante a Renascença, o castelo foi decorado com belas pinturas e esculturas e em 1901, foi transformado em um museu. Hoje, os visitantes podem explorar as masmorras, os aposentos papais e a cobertura com vista panorâmica da cidade. É um dos pontos turísticos mais visitados de Roma e um tesouro da história e arquitetura da cidade. Número 7. O Fórum Romano é um dos sítios arqueológicos mais importantes de Roma, e foi o centro da vida pública da cidade na antiguidade. O local foi originalmente uma área pantanosa, que foi drenada pelos romanos no século VII a.C., quando a cidade foi fundada. Com o passar do tempo, o Fórum Romano se tornou o coração da cidade, onde se encontravam templos, tribunais, mercados e outros edifícios públicos importantes. Hoje em dia, o Fórum Romano é um dos sítios arqueológicos mais importantes do mundo, e um lugar fascinante para visitar. As ruínas incluem templos, arcos, basílicas e muitas outras estruturas que ajudaram a moldar a história de Roma. Número 6.
As Spanish Steps, ou Escadarias da Praça da Espanha, é um dos pontos turísticos mais famosos e pitorescos de Roma, Itália. Localizadas na Praça de Spagna, no centro da cidade, elas são compostas por 135 degraus que ligam a praça à Igreja de Trinità dei Monti no topo. Elas foram construídas no final do século XVII, por iniciativa do embaixador francês perto da Santa Sé, com o objetivo de conectar a Igreja de Trinità dei Monti com a Praça de Spagna. O nome Spanish Steps vem do fato de que a embaixada espanhola ficava localizada próxima ao local das escadarias. Na primavera, as escadarias são decoradas com flores, criando um cenário ainda mais bonito e romântico. Número 5. A Fontana di Trevi é uma das fontes mais famosas do mundo. Localizada no coração de Roma, é uma das atrações mais populares da cidade. A fonte é um exemplo perfeito da arquitetura barroca italiana, com suas esculturas imponentes e fonte de água majestosa. Número 4. O Museu do Vaticano é um dos museus mais famosos e importantes do mundo, localizado dentro do Estado soberano da Cidade do Vaticano, no centro de Roma, Itália. Fundado no início do século XVI, o Museu do Vaticano abriga uma das maiores coleções de arte e artefatos históricos do mundo, incluindo obras de arte renascentistas, antiguidades egípcias, artefatos greco-romanos, pinturas, esculturas, tapeçarias e muito mais. O museu começou a ser formado no século XVI pelo Papa Júlio II, que adquiriu uma grande coleção de esculturas antigas. Ao longo dos séculos, as coleções do museu foram expandidas, graças à generosidade de muitos papas e colecionadores de arte. Hoje, o Museu do Vaticano é um dos museus mais visitados do mundo, com mais de 6 milhões de visitantes por ano. Os visitantes podem explorar a vasta coleção do museu, incluindo a icônica Capela Sistina, com seus afrescos de Michelangelo, a Galeria dos Mapas, a Galeria dos Candelabros e muitas outras galerias impressionantes. Número 3. O Panteão é um antigo templo romano localizado no coração da cidade de Roma, originalmente construído no ano 27 a.C. como um templo dedicado a todos os deuses romanos. O edifício foi reconstruído em sua forma atual durante o reinado do imperador Adriano, em 126 d.C. O Panteão é considerado um dos mais importantes exemplos da arquitetura romana antiga que sobreviveram até os dias atuais. A estrutura é caracterizada por sua cúpula impressionante, que é a maior cúpula de concreto não reforçado do mundo. A cúpula tem 43 metros de diâmetro e é aberta no topo, permitindo que a luz natural entre no templo. O interior do Panteão é igualmente impressionante, com paredes revestidas em mármore e uma grande rotunda central com uma série de nichos onde estão colocadas estátuas de divindades romanas. Há também uma fonte de mármore na entrada, e a tumba do famoso pintor italiano Rafael Sanzio se encontra dentro do templo. Desde a Idade Média, o Panteão foi usado como uma igreja cristã e ainda é uma das igrejas mais importantes de Roma. Número 2.
A Basílica de São Pedro é uma das mais importantes igrejas do cristianismo e é considerada uma das obras-primas da arquitetura renascentista. Localizada na cidade do Vaticano, no centro de Roma, é o lar do Papa e o principal local de peregrinação para os católicos de todo o mundo. A construção da Basílica de São Pedro começou em 1506 e levou mais de 120 anos para ser concluída. Foi projetada por alguns dos maiores artistas da época, como Michelangelo, Bramante e Bernini. A igreja é conhecida por sua imponente fachada e sua cúpula impressionante, que é a maior do mundo. O local abriga inúmeras obras de arte, incluindo a famosa escultura Pietà de Michelangelo, que representa a Virgem Maria segurando o corpo de Jesus após sua crucificação. Número 1. O Coliseu é um dos mais famosos monumentos da Roma antiga e um dos pontos turísticos mais populares da cidade de Roma, na Itália. É também conhecido como Anfiteatro Flaviano, em homenagem à dinastia Flaviana que o construiu. O Coliseu foi construído entre os anos 70 e 80 d.C. e era usado para sediar jogos públicos, como combates de gladiadores, lutas de animais e apresentações teatrais. Com capacidade para cerca de 50.000 espectadores, o Coliseu era o maior anfiteatro já construído e uma das maravilhas arquitetônicas da Roma antiga. Apesar de ter sido danificado por terremotos e roubos de materiais de construção ao longo dos séculos, o Coliseu ainda é uma estrutura impressionante que atesta a habilidade e engenhosidade dos antigos romanos. Hoje em dia, é um dos monumentos mais visitados de Roma e é um testemunho da rica história e cultura da cidade. Obrigado por assistir. Se gostou dessa viagem, deixe seu like e se inscreva no canal para mais conteúdo. Até a próxima!